Olá, eu sou a Mayara e vou apresentar agora para vocês uma revisão de literatura sobre a autoeficácia de professores universitários que eu, o professor Roberto Tadeu Kitt e o professor John Sharp publicamos no começo desse ano. Nós tivemos como questão de pesquisa a pergunta como a autoeficácia do professor universitário tem sido estudada e o que os resultados das pesquisas revelam. Para fazer essa revisão de literatura, nós pesquisamos nas bases de dados ERIC, PsychoInfo, ResearchGate e Scopus, utilizando as palavras-chave autoeficácia, crenças de autoeficácia, teoria social cognitiva, professor universitário, college, universidade e ensino superior, em diferentes combinações e usando AND e OR, tentando abarcar o maior número possível de artigos sobre o assunto. Nós pesquisamos artigos que fossem publicados em português, espanhol e inglês, e tivemos, então, 55 artigos selecionados, e esses artigos eram de 23 países e foram publicados entre 1988, quando foi o primeiro que nós localizamos, e 2020, quando nós encerramos a nossa revisão. Com relação aos resultados que nós encontramos, focando especificamente nos domínios investigados, que era uma questão que a gente tinha interesse de olhar, nós encontramos no cenário internacional, são investigadas diversas dimensões da docência universitária. Então, a gente vê que, por exemplo, existe a College Self-Efficacy, existe a Lecture Self-Efficacy. Essas definições, esses domínios, eles dependem dos países de origem dos estudos, mas também das dimensões que estão sendo investigadas nesses países. Então, alguns estudos se debruçaram apenas sobre a dimensão da docência, em outros estudos se debruçaram sobre as dimensões de pesquisa, em outros sobre atividades de gestão, enfim, os domínios investigados estão intrinsecamente relacionados às dimensões pesquisadas pelas pessoas. Porém, a gente precisa ressaltar que ainda existem muitas confusões teóricas sobre a autoeficácia. Então, existem artigos, por exemplo, que confundem a autoeficácia com as expectativas de resultado. Então, ao invés de avaliar uma percepção de capacidade, avalia a consequência do resultado do professor, por exemplo. E também ainda existem muitos estudos que trabalham com o conceito de autoeficácia geral, que nós sabemos, né, nós que estudamos a TSC, que não é adequado porque o Bandura sempre coloca que a autoeficácia é uma crença de domínio específico, ou seja, não existe uma autoeficácia geral. Nós temos crenças variadas para os diversos domínios que a gente atua na nossa vida. Com relação às abordagens metodológicas dos instrumentos, nós encontramos que a maioria das pesquisas, quase 82%, eram quantitativas e utilizavam escalas Likert, com diferentes gradações. Dentre as pesquisas qualitativas, que correspondem a quase 13%, a maioria utilizou entrevista e grupo focal. Todos os artigos, basicamente, que nós encontramos, e a nossa revisão de literatura mostra a necessidade de realização de estudos com método misto, e também com estudos que permitam a gente conhecer as crenças de autoeficácia dos professores universitários com uma maior profundidade. A parte disso, mesmo olhando para as pesquisas quantitativas, nós ainda temos alguns problemas metodológicos, porque ainda existem muitos instrumentos que não foram construídos com base na TSC e que, então, tem problemas metodológicos, tem problemas teóricos, a redação dos itens não é adequada, pelo menos não é adequada a partir daquilo que o Bandura coloca para a gente naquele texto de 2006. Em relação às fontes de autoeficácia, no domínio da autoeficácia do ensino superior, existem poucos estudos sobre o assunto, mas, em comparação aos estudos que não consideram as fontes, eles são uma exceção, pois os estudos sobre fontes têm uma maioria de estudos qualitativos, mas, mesmo assim, como são poucos estudos, ainda é uma área que precisa ser melhor explorada. Com relação a variáveis pessoais, as variáveis mais exploradas, as que nós encontramos mais frequentemente na literatura, foram o gênero, a titulação e os anos de experiência enquanto docente universitários. Porém, todas essas pesquisas são de corte transversal. Então, a gente precisa apontar a necessidade de que sejam realizados estudos longitudinais, porque, por exemplo, com relação a anos de experiência, nós temos dados de anos de experiência de pessoas que são iniciantes, no meio e no final da carreira, mas nós não temos acompanhamento de professores durante esse período para a gente apreciar como há variabilidade na ciência de autoeficácia desses professores. Além disso, nós também encontramos que a titulação, que foi uma das variáveis principais, ela está relacionada à dimensão que está sendo estudada. Então, por exemplo, a autoeficácia para atividade de pesquisa, ela está intrinsecamente relacionada ao título de doutor. Entretanto, tem estudos que mostram que quando a gente está falando de professores mestres, eles têm uma maior autoeficácia para as atividades de ensino. A gente também acho que fica claro na literatura a necessidade da gente considerar outras características pessoais. Nós sugerimos, por exemplo, a cor ou raça ou a etnia dos professores. Com relação à autoeficácia e prática pedagógica, nós temos poucos estudos.
Porém, as evidências desses estudos, elas são animadoras, porque a gente tem resultados demonstrando que professores com uma maior autoeficácia para a docência universitária, eles têm abordagens de ensino mais centradas nos seus alunos, e os seus alunos têm uma melhor percepção de aprendizagem, e também tem estudos que relacionam a autoeficácia do professor ao desempenho, então a nota final da disciplina do aluno, mostrando que aqueles professores com uma maior autoeficácia têm alunos que se percebem melhor e têm melhores resultados. Além disso, é importante ressaltar também que a gente vê na literatura que existem discrepâncias entre as percepções de autoeficácia e a prática pedagógica. Então, existem, por exemplo, casos em que as professoras se sentem pouco capazes, mas os alunos avaliam elas como as mais capazes de ensinar, as melhores professoras deles, né? Então, a gente coloca que precisa que se realizem estudos sobre a calibração das crianças de alta eficácia. Então, se existe diferença entre as percepções que os professores têm e o nível real de capacidade que eles têm para ensinar, por exemplo, para atividades de pesquisa, enfim, para qualquer dimensão que a gente queira considerar. Além disso, existem estudos que apontam a ideia de que existe um nível ideal de autoeficácia, e esse nível seria de moderado a alto. Isso porque professores com baixa autoeficácia podem adotar estratégias de evitação, de evitarem realizar as atividades porque as crianças deles não são robustas. E, por outro lado, professores com níveis muito altos, pode haver uma certa dificuldade de reflexão sobre a própria prática, porque ele já acha que ele está fazendo o melhor que ele pode, ou ele não tem uma percepção muito realista de como os alunos estão recebendo as atividades, né, o processo de ensino deles, por exemplo. E aí, de novo, a gente ressalta a necessidade, então, de adotar outros desenhos metodológicos, porque a gente dificilmente vai conseguir explorar essas questões todas a partir só do uso de escalas e com pesquisa quantitativa. Por fim, eu vou entrando nas nossas considerações finais, a gente destaca, então, novamente, a necessidade de desenhos metodológicos que sejam longitudinais, qualitativos e mistos, e também da melhoria dos instrumentos utilizados nas pesquisas quantitativas. Nós ressaltamos a necessidade dos estudos sobre as fontes de autoeficácia, que ajudem a gente a pensar não só sobre quais são as fontes, mas também como nós identificamos essas fontes, porque nós temos estudos na literatura que mostram que muitas vezes a experiência direta e a persuasão verbal, por exemplo, estão juntas na fala dos participantes, quando eles contam sobre o processo de desenvolvimento da autoeficácia deles, há uma certa dificuldade da gente separar e rotular essas fontes. Além disso, falta um estudo sobre crianças de eficácia coletiva. Nós temos 2 estudos sobre eficácia coletiva, então a gente precisa saber melhor, mas os indícios do que a gente tem mostram que as crianças de eficácia coletiva estão correlacionadas positivamente com a autoeficácia dos professores universitários. Por fim, nós gostaríamos de ressaltar que esse é um campo de pesquisa que está em crescimento e que tem um potencial muito grande de influenciar tanto a formação quanto a prática pedagógica docente. Então, é um campo que precisa de mais investigações. Muito obrigada por terem me assistido e um abraço.